Olá, esse é o Pod Clean, o podcast da Clean, um programa voltado para mães, pais e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e estarei sempre aqui com vocês, conversando com especialistas para trazer muita informação em um bate-papo leve e bem divertido. Você pode acompanhar a gente através do Spotify ou do nosso canal do YouTube, além de ficar por dentro de todas as novidades, seguindo a Clean nas redes sociais. Pais e responsáveis, sempre queremos proteger nossos pequenos de todo mal, não é verdade? E se pudéssemos, estaríamos 24 horas por dia do ladinho deles para evitar qualquer tipo de situação que possa ferir nossas crianças. Mas isso é impossível, né? Os pequenos vão para a escola, têm amigos, passeios, festinhas. É ótimo. Mas a gente sabe que existem riscos e preocupações. Hoje o Pod Clean é um pouquinho mais sério do que de costume. Vamos falar sobre educação, proteção e prevenção ao abuso infantil. Porque apesar de ser um assunto difícil e muitas vezes até um tabu, é um problema que só resolvemos quando deixamos de ter medo ou vergonha de falar sobre ele. Nesse episódio temos duas convidadas especiais, a Bruna, mãe influenciadora digital, que todo mundo já conhece aqui no Pod Clean, e a Mariana, que é especialista em educação sexual. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos começar então com esse termo, que dá até um peso, assim, educação sexual. Vou começar com a Mariana. O que é exatamente? Vamos lá. Eu vou partir do princípio de sexualidade baseado na OMS. Nada mais é que a energia do nosso corpo. Por exemplo, estarmos num momento aqui como esse, falando de um assunto tão importante e sério, nos traz certo prazer, um bem-estar. Afinal de contas, estamos falando sobre ferramentas, de proteção às nossas crianças. Isso me traz um sentimento bom. Ou seja, isso é um movimento da minha sexualidade. Bruna, gosta de comprar sapatos? Bolsas? Gosto, né? Não tanto assim, gosto. Isso é um movimento da nossa sexualidade. Tudo que nos gera prazer e bem-estar é movimento da nossa sexualidade. Mas trazendo para o contexto infantil, o que seria essa sexualidade dentro da infância? Eu vou fazer aqui uma maneira bem didática, bem prática, para vocês entenderem. Vamos supor que a palma da minha mão é a sexualidade infantil. Os meus dedos são alguns ramos. Aspectos interligados à sexualidade infantil. Emocional, psicológico, religioso, financeiro, relacionamentos, tem vários outros. Identidade, personalidade, estão todos coligados à sexualidade infantil. E o que é a base da sexualidade infantil? O afeto. Então, a afetividade nos faz entender que o respeito. Olha, Bruna, até certo limite você pode chegar perto de mim ou próximo a mim. E é nessa afetividade pautada, na base da sexualidade que a gente consegue introduzir um ensinamento para as nossas crianças sem, de forma alguma, tirar a ingenuidade delas. Essa é uma questão bem importante para as mães, né, Bruna? A gente sempre fica pensando, tá, mas em que momento? Já é hora? Tá certo? Não tá? Como que é na sua casa? Eu sempre busquei bastante informação em relação a isso, né? Acho que a gente vem de uma geração em que quase todas as mulheres em algum momento sofreram algum abuso sexual. Porque o abuso sexual não é só em si o ato sexual, né? A gente tem aí outras formas de abuso sexual. Então, assim, seja um toque, seja uma forma de chegar. E eu não queria que isso acontecesse, né? Quando eu soube que eu teria uma menina, eu falei, opa! É uma relação de preocupação e uma relação de que eu preciso protegê-la para que ela não viva o que eu e todas as outras mulheres o que a gente já viveu. Então eu fui buscar essa informação e tudo que eu li sobre o assunto era de que a gente podia começar muito cedo. Muito cedo como? Trocando a fralda de um bebê. Então assim, ao trocar a fralda do bebê, o que eu faço? Eu peço licença. Olha, a mamãe tá te tocando para te limpar, filha. Olha, a mamãe tá mexendo em você para te limpar. Então assim, é um toque de higiene. Tem um fim específico. Tem um fim específico. Uhum. Então eu fui falando isso desde bebê mesmo, né? Eu converso muito com eles desde bebê. E aí isso aí eu fui trazendo, no dia a dia.
Assim, no começo as pessoas ficavam, nossa, mas precisa disso? Pra que isso? É um bebê. Mas a gente não pode nunca achar que um bebê não está entendendo o que está acontecendo com ele. E é assim que a gente vai informando e construindo esta educação. Opa, com 2 anos ela já sabia, não pode tocar aqui, né? E aí ensinar os nomes também, né? Tem a questão dos nomes, dos apelidos que a gente acaba usando, né? A minha Pepeca, né? Que é um nome assim que dá para identificar e que também é reconhecido pelas crianças. Ela precisa ficar escondida na calcinha, é uma parte privada. Quem pode ver? Quem pode tocar? Então ela já entendia que quem podia tocar era só a mamãe para limpar, ou só a professora para limpar, né? Até o papai para limpar, né? A gente não pode excluir também o pai disso, porque o pai é um cuidador. Mas era um toque de higiene. Então, isso começou muito cedo, desde bebê. E você acha que é assim mesmo que tem que ir, Mariana, desde o comecinho? Sim, perfeitamente colocado pela Bruna. É dessa forma, às vezes as pessoas pensam, eu vou sentar com o meu filho do nada e vou apresentar isso. Aquela conversa super constrangedora que a nossa geração tinha, né? Sim. E lá com seus 10, 12 anos, já sabendo de muita coisa, né? A gente só ia contar para os nossos pais para ver se eles estavam contando a verdade pra gente ou não, né? Mas bem colocado pela Bruna, é exatamente assim. É uma coisa bem interessante, a gente não se atenta às vezes, né? A gente vai até a criança para tocá-lo, dar um beijo. É o meu filho. Mas se você percebe que ele não está afim, respeite-o. Sabe, em casa é assim, às vezes eu quero, filho, eu posso te dar um beijo? Ele fala, mamãe, eu não tô muito afim. Eu falo, tudo bem, sem problemas. Porque eu, como mãe, preciso orientá-lo, e muitas vezes não é com palavras, em atitudes, né, que ele precisa ser respeitado, ainda que seja um abraço da mãe dele. Mas existem aqueles momentos que eles não querem e tá tudo bem. A gente tem um pouco dessa mania, né? Não, mas você tem que dar um beijinho no vovô, Sim. tem que dar um beijinho na vovó. Mas, a titia chegou, você não vai dar um beijo nela? Chegar em determinados lugares que as crianças não conhecem os adultos e, não, você tem que cumprimentar fulano e ciclano. Tem que dar beijo, tem que dar abraço, né? Não, eu acho, né, que não deve ser por aí. Até porque como que eu vou orientar o meu filho? Olha, pessoas estranhas ou até mesmo conhecidos não podem ultrapassar certos limites com você. Se eu mesma, como mãe, ultrapasso. Incentiva, né? Ou incentivo, exatamente. Sim. E como é que a gente define isso? O que é ok, né? E o que não é? O que caminha para um lado que vai ser educativo e que vai ser importante ali para aquela criança construir o entendimento dela, né? Do que é a sexualidade em determinado momento e do que a gente pode insistir, por exemplo, mas pode insistir para dar um beijo? Pode? É certo, não é? Como é que a gente difere uma coisa da outra? É a gente se colocar sempre no lugar da criança. Você se sentiria à vontade de me dar um abraço? A gente acabou de se conhecer. Então, peraí, a minha criança talvez não esteja se sentindo confortável. É que muitas vezes a gente espera das crianças um comportamento que muitas vezes nem nós adultos temos. Então, eu acho que tudo que invade essa questão de tá legal pra mim, se eu estivesse no lugar do meu filho, talvez eu não me sentiria à vontade. Como que eu vou, né, implorar ou insistir para o meu filho fazer o mesmo, levando em consideração que cada criança tem sua personalidade. Então tem aquelas crianças que vão chegar, vão cumprimentar todo mundo, vão abraçar todo mundo e tá tudo bem, se ela tomar partida disso, ok. Agora existem aquelas crianças que são mais tímidas, mais reservadas. E na verdade eu acho que é até bom que elas sejam mais reservadas em relação a afeto. Imagina a criança que chega em qualquer lugar e vai abraçando todo mundo e vai, né, e vai se colocando nesse lugar de estar aberta e disponível a tudo. Sim. Eu acho até perigoso. Então, assim, a minha filha é extremamente comunicativa, ela é extremamente extrovertida. Mas eu percebo que em muitos momentos de cumprimentar, de manifestar afeto, ela se retrai. Né? Internamente eu falo, puxa, que bom que ela está fazendo isso. Ela está se protegendo, ela não conhece. Mesmo com pessoas da família que a gente não tem um vínculo aí diário, né? Que você vê de vez em quando, eu falo, puxa, que bacana, né? Fico pensando aqui.
não é uma conversa aberta e aceitável ainda para algumas pessoas, tá ok, a gente orienta os nossos filhos e a gente segue. Porque tem isso, né? É o que eu falei, a obrigação, né? Mas tem que dar um beijinho no fulano, tem que dar um abraço no ciclano. Então, assim, vale essa dica aí que vamos deixar a criança fazer o que ela quiser e se colocar, conduzir, né, no lugar. Eu gostaria de ser obrigada a fazer isso também. Tem uma frase que eu incorporei depois que eu fui mãe, que é: a brincadeira só é bacana se os dois estão se divertindo, né? Então, a relação, esse vínculo, esse afeto, só é bacana se não tá desconfortável para ninguém. Então, se tiver desconfortável pro meu filho ou pra minha filha, não tá certo. Vamos, né? Então, assim, às vezes o próprio avô, ai, vem cá, deixa eu te dar um beijo. E vem aqueles beijos melados, sabe? Aquela coisa que é afeto, a gente entende isso. Mas hoje também a gente entende sobre limite, né? Até onde pode ir o outro. E é importante que a gente dê esse passo. Sim. O que isso traz de benefício, Mariana? Que essa preocupação, esse olhar, ele esteja ali presente desde o começo. Isso vai facilitar a criança a ter uma abertura maior até com os pais no futuro e poder encarar o assunto? Porque eu acho que a gente tem muita dificuldade, a minha geração ainda tem muita dificuldade de ter uma conversa aberta com os pais ou com as pessoas mais velhas. Com o avô, então, nem se fala, né? Porque realmente era tabu. Era uma coisa, não pode falar, não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, se a gente começar desde pequenininho, isso vai facilitar? Vai trazer benefício no futuro? Sim, com certeza. Essa é a chave. Eu costumo dizer assim, a prevenção, ela é muito importante, porque quando se trata de um abuso sexual, depois que aquela criança foi invadida, o corpo daquela criança foi invadido, ele nunca mais vai ser o mesmo. Com certeza, alguns danos são reduzidos através de terapias e tudo mais. Mas a prevenção, ela é muito importante. E a prevenção se dá como? Na orientação, nesse ensinamento. É claro que a gente vai identificar que cada família, né, tem sua cultura ali, sua rotina. Seu histórico, né? Seu sua histórico, carga. exatamente. Assim como a Bruna também, desde que meu filho nasceu, a gente tem um diálogo muito incrível. Ele chegou na minha casa da maternidade e eu saí apresentando os cômodos da casa pra ele. Eu fui taxada de doida. Mas a gente tem um diálogo muito aberto. E é claro que eu não vou chegar do nada pro meu filho. Filho, senta aqui, hoje a gente vai ter um assunto sério. Não é disso que se trata. Como eu disse, a gente precisa já introduzir educação sexual com atitudes, né? Respeitando. No momento em que não quero o seu abraço agora, tudo bem. Com licença, estou fazendo uma higiene em sua parte íntima. Sempre trazendo essas questões de forma normal. É o que eu comento natural, sempre, né? Com a Bruna. Eu vou dar um exemplo básico pra você, porque é isso que eu tô passando na minha casa. Meu filho descobriu que ele tem um nariz e ele tá cutucando. Ele tem 4 aninhos já, mas assim, ele ainda não tem aquela questão do pudor. Lógico. Onde posso fazer isso, onde não. O que a sociedade fala que pode, o que a sociedade fala que não pode. A verdade é essa, né? Porque coçar o nariz, todo mundo tem coceira no nariz, né, gente? Sim, é normal. Mas nós estávamos, né, no restaurante, ele começou a cutucar o nariz, assim, de verdade. De verdade, ótimo. E aí eu cheguei nele, abaixei, né, na altura dele. Meu amor, olha, é legal, não é? Mexer no nariz? É legal, traz um prazer, não traz? Uhum. Todo mundo adora limpar o salão. Todo mundo gosta. Eu falei, eu entendo que tá divertido, mas nós estamos num restaurante. E aqui não é um lugar correto da gente fazer isso. Você quer ir ao banheiro? Está te incomodando? Vamos ao banheiro pra você fazer a sua higiene? Aí ele parou e falou, tudo bem, mamãe. E ele tirou a mãozinha e seguimos. E aí, por exemplo, você tá assistindo televisão. Quando você olha pro seu filho, também assistindo um desenho, por exemplo, e ele está com a mão na parte íntima. Sabe o que a maioria dos pais fazem? Tira a mão daí. Tira a mão daí, moleque! Que coisa feia, essa coisa é horrível, nojenta, tira a mão daí! E por quê? Com o nariz, a gente instrui, a gente conversa, explica que ali não é o momento. E com a parte íntima tem todo esse terror. Não, imagina a cabeça da criança, né? Mas por quê? É meu corpo. Não era igual o nariz? Não é uma parte do corpo igual o nariz? Sim. Né? E aí aquela criança desperta uma curiosidade. Ué, porque meu pai e minha mãe ficou tão bravos porque eu toquei ali.
Aí a criança, isso sim desperta uma certa curiosidade na criança. Agora, se você falar, amor, parte íntima é só no momento, né, pra higienizar. Tá com vontade de fazer xixi? Tem alguma coisa te incomodando? É tirar o foco da criança naquele momento de estar com a mão na parte íntima. Filho, olha, vamos jogar alguma coisa? Vamos pintar? É tirar, de fato, o foco. Porque não é errado a criança se tocar. É uma coisa comum. Os bebês, quando eles estão naquela fase de desfraude, é muito comum. Nossa, o Benjamin está justamente Muito. nessa fase. Ele descobriu que ele tem um pipi. E tocar ali estimula o corpo dele. Traz um certo prazer. Lógico, não é o prazer que nós, adultos, sentimos. Mas é a mesma coisa de fazer um cafuné. Para eles, tem essa mesma sensação, sabe? E aí a gente tem que, de uma forma totalmente sutil, leve, respeitosa, agradável, de instruir. Meu amor, olha, a parte íntima não se brinca. Vamos brincar com algo diferente, com um brinquedo novo, tentar, de fato, tirar o foco daquilo. E tentar entender também qual é o motivo, né? Sim. Porque às vezes, que nem você falou, é a vontade de fazer xixi, Sim. é coceira, é qualquer Sim. coisa, pode ser qualquer coisa. Sim. E é que a gente também já fica com aquele pensamento de que é uma Sim, coisa errada. uma pulga atrás da orelha, fala, né? meu Deus, é uma coisa errada. Sim. Não, pode ser só uma vontade Os de fazer meninos xixi. têm muito, Muito. até homem mais velho, tem essa mania, né? É muito cultural, é comum isso. Mas quando a gente vê o nosso filho, acho que por conta disso que você disse, o medo, né, de estar acontecendo. Ou ele descobriu, ele vai, né? Pronto, agora Acabou. chegou aquele Como se um momento. bebê de 3 anos fosse, né, capaz de entender Sim. o que tá acontecendo ali, né? Sim. Ele tá entendendo que fica mole, fica duro, fica mole, fica duro. Nossa, que coisa interessante, Sim. né? É até legal você falou sobre essa questão, né, de ficar duro, mole. Meu filho já perguntou, mamãe, por que fica assim? E aí que você responderia, Bruna? É um músculo, eu falo pro meu filho. Se você mexer, ele vai ficar duro. Se você deixar de mexer, ele vai ficar mole. É normal, eu falo pra ele. E aí tem muita gente que fala, ai, moleque, quero falar disso não. Ai, pra quê? Sabe? A cultura brasileira é aquela cultura assim, não tocar no assunto faz o assunto virar inexistente. Que é um dos maiores erros. Só que da não, educação, né? E não é né? bem aí, por aí. É o Os pior maiores erro que o pai, a mãe ou profissionais que atuam com crianças podem cometer. Eu ia perguntar justamente isso. O que é, na opinião de vocês, o maior desafio? É a carga que as pessoas ainda têm, o preconceito, encarar o assunto como um tabu? Ou é realmente entender que as crianças estão mais ligeiras, elas estão mais espertas, elas aprendem tudo muito mais rápido e as gerações vêm cada vez mais desenvolvidas, né? Então a gente também tem que correr atrás e aprender a lidar. O que vocês acham que é o mais desafiador em termos de educação sexual hoje em dia? Eu acredito que é a sociedade. É a sociedade. Embora as crianças, elas, né, estão mais evoluídas, de fato a gente não pode negar, mas entendam bem, a sexualidade infantil, né, com esses aspectos que eu já mencionei aqui, o sexo, ela é fora. A relação sexual, aquele desejo sexual, ela é fora da sexualidade infantil. Entende? Então, para a criança é a mesma coisa que eu colocar sobre as costas dela 1 galão de 5 litros de água. Ela não vai suportar. Porque dentro da realidade dela, aquilo não cabe. Então, embora as crianças estejam, sim, mais evoluídas, mas por quê? Que hoje as crianças têm mais acesso a esse tipo de conteúdo? Porque os pais são negligentes, muitas vezes, nessas questões de liberar um uso desenfreado de um smartphone, de uma tela, de um YouTube, De uma música. de uma música, entende? Então, a gente tem muita essa dificuldade, por quê? Falar sobre sexualidade não pode. Meu filho não pode, não está na hora, ele é muito precoce, vai interferir na Vai vida estimular, dele, vai né? estimular. Ok, eu entendo. Né? Como uma educadora, ok, eu entendo. Não concordo, mas eu entendo. Mas aí você libera um smartphone com acesso ilimitado a qualquer coisa, como a Bruna disse. Aí a criança dança, rebola, vai até o chão. Ai, que bonitinho, olha só. Ainda grave e posta na rede social, expondo essa criança
a todo tipo de, né, de gente que tem, inclusive, aí desvios, né, incríveis. Porque o que a Mariana falou, a sexualidade, ela não está só atrelada a um ato sexual, Não. né? A sexualidade a gente vê numa dança. Sexualidade é inerente ao ser humano, exatamente. todos somos a gente seres do vê corpo. a energia do corpo. E se tá em movimento... Tá estimulando. E aí, a gente encontra muito essa divergência, essa inversão. Uma música que fala palavras impróprias, até mesmo pra mim, de verdade, não é conteúdo pra mim, uma mulher, ouvir. Quem dirá uma criança. E aí você libera esse tipo de música, acha legal, acha engraçado, incentiva, sim, dança mesmo, nananã, mas não tem coragem de tocar em um assunto tão importante do corpo do seu filho. E aí eu me pergunto que, se não for eu, alguém vai orientá-lo. Alguém vai caminhar ao lado dele nessa jornada. Quem é essa pessoa? De que maneira vai ser feito isso, De que maneira vai né? ser feito isso? Então, eu prefiro que seja eu, né, dentro da cultura familiar que a gente tem, dentro dos nossos limites. A gente pode falar sobre consentimento, e aí essa criança, um menino e uma menina, crescerem num ambiente em que eles possam falar não. Né? A gente cresceu muito falando não e as pessoas achando que a gente estava dizendo sim. Ai, mas é não mesmo? Ai, você sabe, né? Quando a mulher fala não, é sim. Isso não existe. Então, hoje, minha filha, ela pode falar não, e eu preciso lidar com o não dela. Sim. Né, uma relação que eu acho também um pouco perigosa e que a gente precisa quebrar são coisas que se faziam. Então, assim, a mãe dá um selinho na boca da criança, do filho ou da filha. O que eu tô dizendo? Que o corpo da criança, ele está acessível ao adulto. Né? Mas eu sou a mãe, eu posso. Quem disse que eu tenho plenos direitos sobre o corpo do meu filho? Então, a gente precisa pensar e não só reproduzir. A gente reproduz muita coisa, a gente não pensa para fazer. Então, assim, um selinho na boca do meu filho, da minha filha, precisa disso. O que eu estou dizendo com ele? Qual que é a mensagem? Que um adulto pode vir e fazer isso. Mas a mãe pode. O pai não pode, o tio pode, sabe? Fica confuso, não fica? Então, para que eu vou fazer isso? Vai muito daquilo que a gente falou de cultura, né? De como a sua família age, como ela pensa e o que se enquadra ali, né? Mas são questões para se refletir e tomar cuidado, sim. Agora, o que eu queria entender é assim, como é que a gente faz a construção de, tudo bem, a gente começou ali desde pequenininha, explicando, pedindo licença e falando quem pode colocar a mão, quem pode tocar, o que é uma medida de higiene, o que não é. E aí, assim, quando a gente realmente pode caminhar para explicar o que é pra gente chegar na parte não só, né, da sexualidade do corpo, mas também para o ato sexual. Como é que é esse caminhar, esse processo aí? Tem uma idade mais adequada, um período? Tá, é assim, não existe um período, não existe uma idade. Meu filho atingiu lá seus 10, 12 anos, agora eu vou falar. O que acontece? Hoje é recente, né? A BNCC colocou como grade na ciência, né, os órgãos reprodutores. E isso vai lá do 8º ano do ensino médio. Então, quantos anos teria essa criança? 8º ano vai ter 12? 12 anos. 12, 13 anos. E aí, assim, vocês me respondam. Vocês acreditam mesmo que a criança com 12 anos já não sabe? Já nada ouviu sobre o várias assunto. versões, várias e várias versões sobre o assunto, né? Entende? Mas vamos supor que essa criança não saiba. Vamos supor que ela está lá numa aula de ciência, é abordado esse assunto, e ela chega em casa cheia de curiosidade. Mamãe, olha, eu ouvi sobre isso. Se a sua criança desperta o interesse sobre relação sexual, você introduz. E é muito importante o quê? Nunca, jamais mentir. Independente de quantos anos tem essa criança. Meu filho tem 4 anos e meio
E há uns 2 meses atrás nós tivemos uma conversa, porque ele quis saber como era quando ele morava na minha barriga. Ele não perguntou como ele chegou lá, entende? Então, assim, eu só respondi exatamente o que ele me perguntou. Eu não precisa adiantar também, né? Não, até porque a idade dele, como eu disse, ainda não tem essa pegada de... Existe uma relação sexual, um ato entre homem e mulher. Eles ainda não têm essa idade para discernir essas questões. Entender, né? Não tem. Então, ele me perguntou como que foi que eu descobri que ele estava na minha barriga. Como foi? Foi um diálogo mais lindo que eu já tive na minha vida. Porque eu não menti para ele. Eu não disse que foi a cegonha, eu não disse que eu engoli uma sementinha. Assim como foi nos passados, né? Eu, pelo menos, ouvi isso. Que a gente vinha da sementinha, da cegonha. Que a cegonha derrubava a sementinha na casa, enfim. Aí a criança vira e fala, então vamos plantar um bebê ali. Exatamente. E aí essa criança chega, vamos supor... E é incrível que as crianças, elas são muito... Elas absorvem demais aquilo que a gente orienta. Aí chega na escola, o professor apresenta o órgão, um pênis, uma vulva, que são aparelhos reprodutores. Mas a minha mãe disse que veio da cegonha. Mas você mentiu pra mim. Você quebrou algo em mim. Entende? Então, assim, eu entendi que meu filho tem 4 anos e meio. Ele ainda não entende esse aspecto de relação sexual, certo? Ele me perguntou como era que ele estava na minha barriga. Você só enfatiza o quê? Era incrível. Você não vai enfatizar como foi, como que aconteceu, se a criança não perguntar. Mas você enfatiza aquele afeto, aquele momento incrível que foi gerar uma vida dentro de você. Então, por várias vezes eu olhava pra ele estava sentado em cima da minha barriga, assim. Eu olhava pra ele, os olhinhos dele cheios de lágrimas, porque eu falei, a sua vinda foi muito incrível pra mim, eu te esperei demais. Né? Porque eu fui desenganada por médico, não podia ter filho. Quando eu descobri, foi incrível. Você foi muito amado, desejado. Quando eu me deparei, estávamos nós dois chorando. E foi o diálogo mais lindo que eu já tive. Pode ser que daqui a um tempo desperte. Mamãe, mas como eu fui parar na sua barriga? Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. E Mariana, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou falar? Se eu não posso mentir, como que eu vou falar? É simples. Olha, existe um carinho entre um homem e uma mulher. Eles se unem, ficam bem abraçadinhos. Existe muito amor, muita afetividade nisso tudo. E aí células são disparadas, né? Como se fosse uma sementinha, mas são células. E aquelas células entra dentro do útero da mamãe. E aí você vai, conforme a criança for mais velha, já entender melhor. Aí você pode aprofundando melhor, né? Mas é mais ou menos nessa base. Existe um carinho entre homem e uma mulher. Precisa tirar as roupas, né? E aí você vai introduzindo esse ensinamento. Mas para a relação sexual, a relação sexo mesmo, nós precisamos esperar a criança discernir. Tá? Não é a gente... Senta aqui que hoje eu vou te explicar. Não. A educação sexual a gente introduz lá de bebezinho. Mas a questão de relação sexual, o ato sexual, a gente espera partir daquela criança. Até, Mariana, tem problema isso? Não, por quê? A questão aqui é prevenir de um abuso sexual. Não é ensinar ela como fazer sexo, certo? Então, se aquela criança ela é instruída desde muito cedo, né, os limites corporais, o que é, o que não é. Certo, errado, né? Então, dá pra gente esperar aquela criança ou até mesmo aquele adolescente despertar essa curiosidade. Porque ele vai ouvir os amigos falar. Ele vai... Ai, você viu tal vídeo? Vídeo, né? O celular. E aí, se você tem um lugar de liberdade entre você e seu filho... Existem mães que falam, Mariana, eu não consigo tocar nesse assunto com o meu filho porque ele é homem. Tudo bem, se o pai faz esse papel, ok, não tem problema nenhum. Eu, Mariana, não tenho esse desafio de, o meu filho é menino e eu, né, por mim tá tudo bem. Mas se você tem esse receio, não tem problema, desde que exista um lugar seguro, uma pessoa em que aquela criança possa se abrir. Sim. Você já passou por isso? Não, ainda não nesses termos, né? Uma prima foi perguntar pra mãe sobre isso. Ela perguntou, mãe, você pode ficar grávida quando você quiser?
E aí ela ficou muito Deus, insegura, né? Como é que já 9 anos. O que eu vou responder e tal, não sei o quê. Me pediu ajuda. Aí eu falei com um psicólogo, um amigo meu na época. Ele falou assim, precisa entender o que ela perguntou, o que ela quer saber. É idade. Né? Não, né? assim, o que ela quer saber? Ela quer saber se você pode ficar grávida quando você quiser. Você vai responder o que pra ela? Posso, né? Você não tá mentindo. Se eu me prevenir, eu não vou ficar grávida. Se eu quiser ficar grávida, eu não vou me prevenir. Entenda o que ela te traz primeiro, né? Até onde ela foi. A gente não precisa ir além. Então, a criança, ela traz isso. E simplesmente ela quis saber isso. Aí eu retornei pra ela. Se ela só te perguntou isso, você responde que sim ou não, né? E se você quiser, você vai sentindo na conversa se você pode um pouquinho mais. Se ela quer que você vá um pouquinho mais. Exatamente. E aí a conversa foi. Porque às vezes a gente quer... né? Assim, a surpresa é grande, o medo é grande de não saber corresponder, que a gente quer antecipar as coisas. E a criança, ela só quer entender um pedacinho. Né? A gente não precisa aprofundar em questões em que a criança não está pronta e não está trazendo. Sim. E aí eu achei provavelmente perfeito. não vai entender, né? Não, Mesmo não se vai você levar a criança, de repente vai falar, não, mas Vai não era nem confundir isso, eu ainda só queria saber mais. se minha avó pode engravidar. De repente era uma pergunta tão simples, né? Sim. A avó pode engravidar, a criança pode engravidar. Às vezes era só uma pergunta relacionada à idade, Não. né? Faixa etária. Não, a avó não pode, porque passou o período dela que ela poderia engravidar. Pronto. Simples. É porque a gente vem desse tabu gigantesco. Ai, chegou a hora, é aquele momento, é aquela conversa. E porque a gente tem essa mania de... Você mesmo falou no começo, né? A palavra sexualidade. Bum. Educação sexual. Fala, como assim? Educação sexual? Vou ter que ensinar alguma Sim. coisa? Né? Acho que é a primeira coisa que passa na cabeça. Mas eu vou Sim. ter que ensinar alguma coisa? Sobre esse assunto? A Mariana fala que há uma dificuldade em se aceitar este termo, né? Educação sexual. Muito. Em escola, até em lugares que você leva isso, igreja e tudo mais. Mas a gente precisa falar. É urgente. A gente precisa deixar com que nossos filhos se sintam à vontade com eles, com o corpo deles. Saibam dos limites. Porque assim, eu não vou estar com a minha filha e com o meu filho sempre o tempo todo. Então, quem vai estabelecer limites? São eles. Quem pode dar o consentimento sobre alguma coisa? São eles. Então, se a gente não educar, a gente está livre para que eles recebam o que eles quiserem de quem quiser, suscetíveis a qualquer coisa, a qualquer situação. E tomar também atitude sem discernimento. Né? Porque eu acho que isso é o principal. Porque pode falar que sim, falar que não, mas sem entender por que aquilo é importante. Porque o sim ou o não são importantes, né? Então, acho que ter o discernimento é o principal aí, né? Para a criança poder tomar essa decisão. Sim. E aí, falando justamente de consentimento, como que a gente entra nessa questão de limite, né? A gente já falou um pouquinho, né, de quem pode, quem não pode, qual é o motivo daquele toque. Mas, assim, a criança vai ficando mais velha, Mariana. E aí, em que momento a gente tem que falar, não, olha, isso aqui não pode. Isso aqui você tem que impor esse limite. Tem também uma fase, uma idade adequada? Não, a criança, se ela cresce já com esses limites pré-estabelecidos, isso vai se tornar comum para ela e ela vai entender que as emoções dela, aquilo que ela está sentindo, é importante para ela. E se ela percebe que o pai e a mãe estão do lado dela, não importa o que dizem, não importa o que façam, ela mesma vai começar a se posicionar. O Davi, no começo do ano, né, na reunião de começo do ano, tinha passado acho que 2 do primeiro bimestre, a professora falou, olha, o Davi ainda tem muita dificuldade em se posicionar, né? A amiga fulana de tal, a amiga ciclana de tal, ainda domina sobre ele. Eu falei, tudo bem. Pensei comigo que eu preciso tratar com ele a autonomia. Eu não vou chegar na minha casa e senta aqui, a gente vai começar a estimular a sua autonomia. Não é sobre isso. Eu comecei a delegar algumas funções. E uma coisa muito interessante é que ele pintava, né? Fazia um desenho. Ele vinha pra mim, mamãe, o que você achou do meu desenho? E aí eu
retornava a pergunta para ele: o que você achou? Porque a gente tem essa cultura de que a criança precisa agradar o adulto. Então a criança, ela já vem com esse: tia, o que você achou do meu desenho? Olha, professora, o que você achou do meu desenho? E aí o interessante é que a gente comece a retornar essa pergunta para ela: o que você achou? Porque aí a criança começa a entender que a opinião dela é importante também. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios básicos com o meu filho. Comecei a... Você quer escolher a sua roupa hoje? Sabe, coisas simples. E aí, há uns 2 meses atrás, eu fui, né, novamente para a escola, numa reunião de pais, e dessa vez foi separado. Então, eu consegui entrar mais profundo com a professora em alguns detalhes. Ela falou: Mariana, o Davi teve uma evolução gigantesca, porque agora a fulana de tal não manda nele nem se ela quiser. Agora ele já começou a impor limites. É claro que tudo se dá através do desenvolvimento do cérebro daquela criança, né? O Davi já está passando por uma fase, né, em que o cérebro está passando por uma construção bem maior, né, entre os neurônios e tudo mais. Mas em casa eu também comecei, né, de uma forma mais intencional, mostrar para ele que o que ele pensa, o que ele sente também importa. Eu sempre falo sobre a cosquinha. É muito legal a criança receber cosquinha, mas vai existir um momento que ela vai pedir para parar. E aí? Mamãe, tá doendo, não quero mais. Se afasta, tudo bem. Até porque envolve o toque, né? Não é uma Exatamente. brincadeira como as outras. Então, Exatamente. Também a cosquinha eu acho uma coisa bem delicada, sabia? Sim. Então, são nesses aspectos que a gente vai instruindo de uma maneira... Você percebe que é tudo muito sutil? É intencional, sim. Mas é sutil, é leve. Trazer essa educação sexual para os nossos filhos, para as nossas crianças, não é uma coisa que vai invadir, né, aquilo que a criança não está preparada ainda para receber. É muito pelo contrário. Hoje nós temos livros, né, de histórias contadas incríveis. Músicas, né? Músicas de muito livre acesso. Hoje você compra um livro fantástico por R$40. E aí é nessas histórias, é com fantoche, com 10 minutos, né, Bruna? Eu nunca vou esquecer de uma palestra que a Bruna deu pra gente. 5 minutos de algo intenso. Tá ótimo pra criança, porque aquilo já vai preencher. E por que não trazer ensinamentos como esse? Né? Ah, mamãe, conta uma historinha pra mim. Conto. Compra lá, eu vou falar os nomes. Pipo e Fifi, Meu Corpo, meu Corpinho, Não Me Toca Seu Boboca. Tem vários livros, né, que a gente instrui para os pais contarem ali uma história antes de dormir. E aquilo vai gravar, vai ficar marcado na cabecinha daquela criança. E ela mesmo vai... hábito, né? Também. Isso vai virando um hábito. Agora, Bruna, como é que você acha que essa questão de impor limites, não só para a sexualidade, mas assim, a partir do momento que você vai incentivando essa autonomia na criança, isso também facilita para a hora que ela tiver que impor um limite relacionado à sexualidade? Eu acho que a gente nunca pode subestimar os nossos filhos, né? E hoje, graças a Deus, as crianças elas ganharam um outro papel na sociedade. Não são mais, é só criança. Sim. É só criança, não vai falar nada, não tem vontade, não tem desejos. Por isso que é preciso, olha, o que você sente importa, o que você fala importa, o que você traz para mim importa. A criança, ela vai construindo a sua autoimagem, né, de uma maneira segura, de uma maneira com que mais para frente ela possa virar e falar: não quero, isso não me faz bem. De todas essas fragilidades que a gente vem, de que eu precisava, né, aceitar, de que eu precisava agradar, de que eu precisava de validação, né? Tô bonita? Você me achou bonita com essa roupa? Eu falo: filha, vai lá se trocar, né? Ela já tá nessa fase. Vai lá se trocar, e ela se troca, ela faz maquiagem e tal, porque é da personalidade dela. E aí ela se olha, eu falo: e aí? Tô bonita. Que ótimo. Então, assim, há uma segurança na sua imagem. Né? A gente forma crianças que serão indivíduos
que são fortes o bastante para sustentar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Agora tem um detalhe, né? A gente tá falando aqui, né, de pessoas que conseguem ter esse diálogo, né? Que conseguem dar essa abertura para os filhos, conseguem criar esse ambiente seguro para que as crianças se abram e falem sobre assuntos que muitas vezes, né, são um pouco mais delicados. Mas e para quem não consegue? Que dica vocês têm para dar? Por criação, por histórico familiar, cultural, enfim, aquela pessoa que não consegue. O adulto é travado para se abrir. Então, assim, como que a criança vai ser, né? Que dicas vocês duas podem dar para essas famílias que têm essa dificuldade e não estão sabendo lidar com ela? Eu acho que a minha maior dica é vá se conhecer primeiro. Né? Os filhos, eles nos dão a oportunidade de nos reconhecer. Eu sou uma pessoa antes de ser mãe, sou uma pessoa totalmente diferente depois de ser mãe. As pessoas, nossa, mas você mudou desse tanto? Graças Sim. a Deus, né? A gente não continua o mesmo. Que bom que a gente pode mudar. E os meus filhos me permitiram eu me reconhecer, eu me reconectar, eu entender o que era ok pra mim, o que não era, que relações que eu queria e que eu não queria. Então, os filhos, eles nos trazem isso. Ela tem uma trava de falar sobre qualquer tipo dessas coisas. Eu acho que nada é mais simples do que conexão. Se eu estou conectada com o meu filho, eu posso ter qualquer tipo de conversa. Se ela é honesta, se ela é sincera e se ela é gentil. Verdadeira. A gente não pode subestimar, a gente não pode achar que a criança não está entendendo, que a criança não está assimilando, que a criança não está absorvendo. Os meus filhos... tudo bem de contar uma mentirinha aqui, porque depois tá tudo certo. Não vai lembrar. Vai esquecer, né? Tem coisas que eu falei pro Benjamin, ele tá com 3 anos e meio, que eu falei para ele, quando ele tinha 1 ano e meio, ele me repete. Então, é confiança, vínculo, conexão. Se permita abrir. Eu acho que entregar isso para uma outra pessoa, a Mariana falou, às vezes tem um cuidador, o pai, né, que se sente mais aberto para falar isso. Tá ótimo. Né? É importante, né? É bacana. Inclui, né, esse companheiro nisso, se ele assumir ainda mais essa função, mas não tira esse papel de você. Né? Hoje em dia a gente não pode mais dizer que eu não sabia, eu não sei o quanto isso impacta. Teoria do apego, né? A gente precisa criar relações genuínas e verdadeiras com os nossos filhos, conexões, vínculos. Uma criança que tem um vínculo bem estruturado, ela é um adulto que se vê de uma outra maneira, que se sente seguro com ele, e sabe que pode contar, né? Sabe que pode contar com a pessoa, que não vai ser criticado, que não vai ser julgado, né? Tem muito isso também. E se for criticado, sabe como lidar com a crítica. Tem isso também. E para você, Mariana, como quebrar essa dificuldade aí de alguns adultos? Tá. Talvez eu possa parecer até um pouco rude, tá? Mas é como um olhar de profissional mesmo. Não tem como você conhecer a fundo o que se trata a educação sexual infantil e não se permitir ser como que eu posso explicar? Deixar fluir de você o que isso significa. É diferente de eu explicar algo pro meu filho que não vai afetá-lo lá na frente. Curiosidades que a criança começa a apresentar. A educação sexual, ela precisa ser intencional, porque, como eu já disse e vou repetir, a gente precisa trabalhar no preventivo. Então, não tem como você sair dessa bolha do senso comum. Você conheceu só um pouquinho a fundo do que de fato se trata a sexualidade infantil e não desejar que seu filho aprenda sobre. Por quê? Porque isso pode prevenir ele de algo que deixará marcas profundas para o resto de uma vida. Então, assim, a gente precisa sair desse lugar de senso comum. Eu ouvi dizer, os meus pais diziam, os meus avós diziam, como a Bruna mesmo já ressaltou. Hoje não tem como a gente fingir demência, porque a um clique
de distância tem todas as informações. A gente não precisa se formar em pós, né, fazer grandes especializações para entender sobre. É uma coisa tão simples, tão relacionado a tudo que engloba o ser humano, que não tem como você descobrir a fundo do que se trata a educação sexual e não fornecer para o seu filho. A Mariana tem materiais gratuitos. Sim. Que né, a pessoa pode baixar, olhar, ver e aplicar, né? Dinâmicas mesmo. Dinâmicas, tarefinhas que você pode fazer. Não é vamos sentar e ter uma conversa séria, né? Vamos brincar sobre isso, vamos brincar sobre corpo, né? Tem a questão das bolinhas, aqui pode, aqui não pode mexer, bolinha vermelha, bolinha verde, bolinha amarela. Muito lúdico, é o que a Bruna disse, é conexão, você estar peso, conectado. Né, do assunto, tira aquela coisa, Sim, né? É a mesma coisa. Mamãe, eu preciso fazer minha tarefa de matemática. Ok, eu vou te auxiliar. Entende? Mas a gente enfrenta uma luta gigantesca, até mesmo das academias, das faculdades, hoje brasileiras. Na minha certificação existe um levantamento de faculdades, tanto públicas, federais ou particulares, do Brasil todo. Da grade curricular de cada curso, né? E aí a gente vai pesquisando a fundo. Vamos supor, pedagogia. Aí você vai olhar a grade curricular, não tem nada sobre educação sexual. Aí você vai em psicologia. Você vai olhar a grade curricular, nada. Educação física, nada. Matemática, nada. Tudo que vai aquele profissional vai lecionar sobre uma criança, né? Nada. A gente revirou até mesmo NBA. Não tem nada relacionado à educação sexual. Nada. Uau. E aí, uma coisa muito interessante. No começo do ano, saiu o gráfico, né, do Anuário Público Federal. O estupro e estupro de vulnerável, ele vem subindo no gráfico, desde 2016, se não me falha a memória agora. Mas ele vem subindo. Chega em 2020, ano pandêmico, ele cai um pouquinho. Agora eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que teve essa diminuição? É significativo, acho que foi 14 ou 16% que caiu, reduziu um pouquinho. Mas por que vocês acham que caiu? Porque a gente não encontrava as pessoas. Não? É muito mais profundo que isso. Ai. Porque as escolas estavam fechadas. A criança deixou de ser abusada? Não. Mas as pessoas que identificam o maior fluxo de identificação de abuso sexual, estupro, é da escola. É porque, infelizmente, geralmente é praticado por alguém próximo ou da família. Tô errada? 82% dos casos são de conhecidos. Então, as crianças pararam de ir para a escola. Elas não pararam de ser violentadas, violadas. Então, a gente precisa urgentemente se atentar a esse tipo de assunto. Porque uma pedagoga, ela não tem isso na grade curricular. E é claro que se ela quiser falar algo relacionado a isso para os seus alunos, ela vai ter que fazer uma certificação, ou seja, ela vai ter que sair um pouquinho da casinha. E ainda que ela saia um pouquinho fora da casinha, faça uma certificação, ela ainda vai ter uma luta gigante para introduzir isso dentro da escola. E aí, depois que introduzir, ela ainda vai ter uma relutância ali de muitos pais. Muito. Porque vai ter muita gente que vai reclamar ainda. E é o que eu sempre falo. Alguns pais não têm essa abertura. Ok, eu compreendo. Não concordo, como eu já disse, mas eu compreendo. E aí, esses mesmos pais também não permitem que a escola dê esse tipo de ensinamento. E aí, quem que sai perdendo nisso tudo? É a criança. É a criança. Essa criança está totalmente desprotegida, né? Ela tá Totalmente vulnerável. Totalmente e sem rede vulnerável. de apoio nenhuma. Sim. Né? Agora, assim, já que a gente entrou aí nessa parte mais profunda do assunto, que tipo de ação, atitude pode ser feita justamente para evitar um abuso? O que os pais podem fazer? O que um avô pode fazer, um tio? As pessoas que acompanham aqui o nosso podcast e que estão envolvidas ali na criação de uma criança pode fazer para evitar qualquer tipo de abuso infantil? Tá, primeiramente, a primeira ferramenta é educação sexual. Explicar sobre os limites corporais daquela criança.
Existem duas vertentes. A negligência, aqueles pais que deixam livremente na casa dos avós, na casa dos tios, na casa de um vizinho, né? É você, de fato, olhar com um olhar mais clínico para aquela situação. Ai, Mariana, mas meus pais jamais fariam isso. Ok, mas quem frequenta a casa dos seus pais? Tá? Então, a gente tem esse primeiro ponto, negligência. Aqueles pais que liberam tudo, a questão do celular, né? É óbvio que, por mais que tenha consequências bem parecidas, né? A erotização, quando ela tira, né, a base, que é a afetividade, e entra a erotização, é claro que ela vai trazer marcas parecidas com a de um abuso sexual, tá? Não é a mesma coisa, mas deixa marcas bem parecidas. Então, através de um vídeo erotizado, uma dança, uma música, uma brincadeira, a erotização vai entrar. Então, é essa negligência dos pais, de alguns pais ou até mesmo cuidadores. E aí, o autoritarismo demais. Aqueles pais, como a gente já citou aqui outras vezes, você não tem voz, você não vai ser ouvido, você não vai ser ouvida, o que você sente, o que você pensa, o que você quer, não importa. E então, o que aconteceu não importa, que eu acho que é o principal, né? Sim. Tem muita criança que é desacreditada quando conta. A grande maioria. Você tem certeza? Mas o seu tio, você tem certeza? Ou até mesmo colocam palavras na boca daquela criança. Porque a gente tem muito essa mania, né? De a criança tá falando e você fica, e aí? E aquela pressão. E aí a gente acaba colocando, né, palavras na boca daquela criança, ou até mesmo desconsiderando completamente o que aquela criança está dizendo. Entende? Então, assim, a gente ter esse olhar, como eu falei, vou repetir, a gente se colocar no lugar daquela criança. A gente sabe os históricos que existem, que já existiram e vão continuar existindo, infelizmente. Então, a gente sabe que se aquela criança relatou algo, eu até falei na palestra, né, Bruna? 2% dos casos, crianças inventam abuso sexual infantil. Como eu disse, para a criança, não cabe dentro do mundo dela. Ela ainda não tem essa percepção do que é isso. Até porque muitos dos abusos vindo de conhecidos é confundido com carinho. Então, para aquela criança confessar, é o que eu falo, a criança ela mente para quê? Para fugir de um problema, certo? Se uma criança vir aqui derrubar essa xícara e quebrar, pode ser que ela fale, não fui eu. Mas para quê? Para não levar a culpa porque quebrou uma xícara. Agora, tem coerência uma criança mentir falando que o avô tocou nela de uma forma diferente para se enfiar ainda mais em problema? Não é coerente isso. Até porque, como eu já disse, não cabe dentro do raciocínio de uma criança esse tipo de comportamento advindo de pessoas tanto conhecidas ou desconhecidas. Então, a gente precisa estar atentos a esses pontos. É muito difícil, né, muitas vezes, encontrar o equilíbrio. Mas até onde eu estou sendo negligente demais, até onde eu estou sendo autoritário demais, é de fato a gente encontrar esse equilíbrio juntamente com a educação sexual, juntamente com um lugar de segurança de eu confio em você. Você pode abrir diversos assuntos para mim, que eu sempre estarei aqui, né, na prontidão em te ouvir, em te acolher. É nesses pontos que a gente vai fechando. Mariana, se eu fornecer educação sexual, meu filho estará imune? Infelizmente não, porque não depende só da gente, tá? Mas o fato daquela criança ter acontecido algo, vamos supor, alguém invadiu ali os limites corporais dela. Ela tem educação sexual em casa. Ela sabe disso, ela entendeu. Ela entendeu. Ela entendeu. E aí, aquele abusador, ele tentou uma vez. Porque aquela criança já correu contar pros pais, pro local de segurança dela. Aquilo nunca mais vai acontecer com aquela criança. Então, existem níveis de crianças que... houve só uma tentativa... Houve, de fato, um abuso? Por quanto tempo? Por quem foi? Então, não deixará seu filho imune. Infelizmente, não é assim. Mas as consequências são diminuídas. Sabe, a gente vai conseguindo diminuir
as consequências que um abuso ou uma tentativa de abuso pode ocasionar. Eu acho que ser pai e mãe dá trabalho pra caramba, Sim. né? E a gente precisa assumir esse trabalho, né? Tô numa festa, aconteceu no final do ano passado, a criança de 3 anos, num brinquedo, né? Monitor e tal. Ah, tá com monitor, tá tranquilo. Quem é o monitor? Você conhece, já viu? Nunca viu. Não, então assim, Vai em não festa dá toda pra hora, eu nunca viu. achar, não dá pra eu achar que eu vou ter um filho e vou numa festa sentar e me divertir e curtir sem ao menos saber com quem tá, onde tá. Essa criança tá no meu campo de visão? Essa criança, ela tá sendo monitorada por alguém da minha rede de apoio que eu confio? Não, não tá. Então eu e o pai vamos trocar. Sim. Né? Então assim, dá trabalho ter filhos. E este é o nosso maior trabalho. Sim. Então assim, eu preciso assumir, estar neste lugar, me autorresponsabilizar por essa criança, monitorar, estar junto, se conectar, falar, eu confio em você, você pode falar qualquer coisa pra mim. Dá abertura, né? Faz Dá toda a abertura, dá total diferença, porque se acontecer qualquer coisa, essa criança, ela sabe que ela vai correr, ela vai me contar e ela tem alguém que a proteja. E o interessante, pegando um gancho do que você está relatando, lembra que eu disse que a educação sexual, ela muitas vezes você vai agir mais do que falar? Como que a gente mostra que essa criança está no lugar de segurança? A criança veio, tombou esse copo, derrubou água. Menino, de novo você derrubou. É um lugar de confiança? A gente tem relatos, tá? Inquéritos policiais que já foram pro fórum, julgados e tudo mais, que muitas das crianças falam pro júri ou até mesmo pro psicólogo florense, né, que atende. Eu contar pra minha mãe, não, ela me bate porque eu derrubei suco no sofá. Entende? Então não é a gente falar, ó, você tem um ambiente seguro. Mas a tua demonstração é ao contrário. Como que aquela criança vai falar pra mamãe, mamãe, o vovô, o seu pai, me tocou? De uma maneira que eu não gostei. Diferente, um toque diferente do que você e o papai fazem comigo. Se aquela mãe grita por qualquer coisa, se aquela mãe bate o tempo todo, se aquela mãe, né, é imprevisível. Porque a criança, ela precisa de um lar previsível. E ela precisa de acolhimento, né? Então, se Sim. ela não é acolhida nem quando derruba sem querer uma xícara, né? Sim. Então, é nesses ambientes, é nesses momentos em que nós colocamos em prática também a educação sexual. Porque a criança não aprende pelo que a gente fala, ela aprende pelo que ela vê, Sim. né? Eles usam os neurônios espelhos, eles espelham a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí eu acho que também vale a gente falar aqui, gente, que se a pessoa tiver muita, mas muita dificuldade, vai procurar um profissional. Sim, É o que a claro, Bruna disse, sim. Vai procurar um claro. profissional, vai se conhecer, que nem você falou, Bruna, né? Assim, olha, eu não consigo de jeito nenhum. Até porque pode Vai ser que... procurar É um alguma tabu. alternativa. Às vezes essa própria pessoa pode ter passado por um trauma. Sim, né? É o que eu ia dizer. E ninguém sabe, ou talvez Ou até aquilo mesmo tá ela lá, não sabe. Talvez não Eu já saiba, atendi né? pessoas que ela me relatou, eu não consigo me relacionar com ninguém. E a gente começou a entrar mais profundo, e ela falou, peraí, eu tive um estalo agora. Na minha infância aconteceu isso. Você acha que pode estar relacionado? Com certeza. Você sofreu um abuso sexual. Ai, mas era de um parente. Você sofreu um abuso sexual. E isso vai deixar marcas. Ainda que a pessoa não lembra. Por quê? Quando é muito traumático, né? O trauma, ele é colocado, jogado de escanteio no subconsciente. Então, talvez aquela pessoa não se lembre do que aconteceu. Mas ela tem os gatilhos Ela não que tem vai a real lembrar noção, né? o tempo todo. Então, se esse lugar de se reconhecer, de reconhecer sua falha, por que esse assunto me machuca tanto? Uhum. Por que ele me incomoda? Por que ele me né? incomoda? Eu não consigo, tanto. né? Eu não consigo falar a respeito, eu não consigo lidar com ele. E nada como se conhecer, reconhecer e procurar ajuda. Eu não podia ouvir o meu filho chorar quando ele nasceu. O choro dele, o grito dele me incomodava. E aí eu fui descobrir o porquê.
o meu choro não importava para os meus cuidadores. Pode chorar, faz bem pro pulmão. Então, isso acionava gatilhos em mim. Era desesperador eu ouvir ele chorar. Ele tinha dias. Eu não suportava ouvir ele chorar. Eu tranquei ele dentro do quartinho dele. Falei, ele vai ficar lá até ele parar de chorar. Ele tinha dias. Inconsciente. E aí, depois, mais a fundo, né? Eu falei, meu Deus. Eu preciso reconhecer o porquê que esse choro me incomoda tanto. São as nossas sombras que os nossos filhos trazem. Não, e a gente tá falando de uma profissional, né? Olha que bacana Sim. esse relato, né, Sim. da Mariana, de abrir isso pra gente aqui no PodClean, que assim, de falar de uma fragilidade e que assim, é uma profissional, né? Sim. E mesmo assim, demorou pra reconhecer. Não, é isso que eu trago pras mães, né, do meu Instagram. Sempre que tem uma situação adversa, eu gosto de relatar ali, porque elas acham, né, a grande maioria das mães, que pra mim é fácil, porque eu estudo sobre. E é muito pelo contrário, porque por eu saber, é que eu me cobro ainda mais. E aí, gatilhos são disparados porque eu não fui uma criança acolhida na minha infância. Eu fui negligenciada emocionalmente dizendo, né? Sim. Então, pra mim é ainda mais difícil, porque eu sei o que o meu grito, ocasiona no cérebro do meu filho. Eu sei o que a minha negligência pode ocasionar na vida dele na fase adulta. Então, assim, tem hora que ser o João sem braço é mais fácil. É muito mais fácil, é um lugar mais confortável. Só que é algo que eu levo pra minha vida. Certa vez eu ouvi, né, um pastor dizendo: você vai chegar diante de Deus e você não vai prestar contas da vida do seu marido. Você não vai prestar contas da vida dos seus pais, dos seus avós. Mas você vai prestar contas da vida dos seus filhos. E o que você vai dizer pra Deus? Olha, Deus, eu falei, nasceu, cada um. Então eu sempre tive isso comigo, do que eu vou olhar pra Deus e vou falar pra Ele a respeito do meu filho. Olha, Jesus, eu falei sim, sabe, eu tive meus problemas, meus defeitos, mas eu lutei. Se o meu filho escolher algo diferente lá na frente, é escolha dele. Mas eu, como mãe, não negligenciei nada. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz por ele. Então eu levo isso sempre pra mim, por mais difícil, como a Bruna já disse, é muito trabalhoso ter Nem filhos. que seja necessário buscar ajuda, né? Pra você É mesmo, muito antes de importante. oferecer ajuda É pro o que eu seu sempre filho. falo, e eu me espelho muito na Bruna. De manhã eu abro o Instagram, ela tá lá meditando. Aí eu falo, eu não vou faltar da academia hoje. Eu fui buscar, né? Era uma coisa que também faltava em mim. Agora eu tô estudando psicologia positiva, neurociência e mindfulness. Porque eu tive um processo de reconhecimento depois da maternidade muito profundo. Né, que transformador demais. e que foi me cutucar em gatilhos que eu tinha. Poxa, eu preciso me conhecer melhor. E aí eu estou neste processo, né? De me reconhecer, de ser um ser humano melhor para mim, para os meus filhos, para que eles sejam seres humanos bons o suficientes para eles. Adultos melhores do que você foi, né? Adultos melhores, né? Gente que tenha saúde mental, saúde emocional. O que eu quero para os meus filhos? Que eles sejam sobreviventes? Uhum. Ou que eles... Assim como nós somos. Assim como nós somos essa geração de sobreviventes. Mas é para ser sobrevivente na vida? É só isso. É só isso. É só permanecer vivo, né? Ou eu quero que eles tenham saúde mental, que eles saibam, né, ultrapassar os desafios e não se sentir derrubados, que eles consigam levantar. É um longo processo, né, gente? Sim. E falar sobre isso, encarar os próprios fantasmas, eu acho que é fundamental pra gente criar os nossos pequenos aí do jeito que a gente gostaria de ter sido criado, ou que pelo menos a gente imagina que vai ser melhor no futuro, né? Sim. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela Eu presença de vocês. Acho que a gente conseguiu aí falar de uma maneira um pouquinho mais leve, né? Sobre esse assunto que às vezes parece pesado. Sim. Não deveria ser, mas é. E a gente espera também que vocês tenham tirado algumas dúvidas e consigam aí, através dessas dicas, desses depoimentos, construir um ambiente seguro para os seus filhos, para os seus pequenos aí, para todo mundo que tá precisando de um olhar carinhoso. A gente se vê no próximo PodClean. Um grande abraço e até lá.